Marcos capítulo 5, versículo 1 diz assim: Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Amém? Queridos, um texto muito importante. Muito importante para mim, muito importante para todos nós. Texto que narra um pouco, apenas um pouco, do que um espírito maligno pode fazer na vida de alguém. Espíritos malignos existem e têm efetivamente destruído a vida de muitas pessoas. E o que mais nos deixa triste é que às vezes pessoas, mesmo sendo frequentadoras de igrejas, mesmo assim, ainda se encontram aprisionadas. Porque religiosidade por si só não significa libertação. A palavra que eu compartilho com vocês hoje é uma palavra que eu compartilhei na nossa Escola da Fé em nossas terças-feiras. Faço essa reprise aqui, até para os irmãos compreenderem a importância que é nós estarmos também participando da nossa Escola da Fé aqui na terça-feira. Trouxemos 3 encontros onde falamos apenas sobre libertação, e aqui eu vou estar trazendo o tema, o conteúdo que eu trouxe em uma dessas nossas ministrações. Nós vemos inicialmente que Jesus estava de um lado do mar e atravessou o mar, onde ele se encontrou nas regiões dos Gerazenos, onde ele se encontrou com esse homem. E aqui tem o primeiro tópico importante, maravilhoso que eu vejo nesse texto. Porque aqui Jesus não atravessou o mar, teve todo aquele trabalho por causa de uma multidão de pessoas. Ele teve todo esse trabalho por causa de uma pessoa só. E às vezes tem algumas pessoas, alguns líderes religiosos, que amam as multidões, mas não amam uma pessoa individualmente. E se não tomamos cuidado, celebramos uma célula com muitas pessoas, e não valorizamos quando a célula tem apenas uma pessoa, mas que é uma pessoa preciosíssima aos olhos do Senhor. Inclusive, quando a pessoa é preciosa, você enfrenta muitas distâncias para se encontrar com essa pessoa. Quando eu namorava com a Daiane, eu percorria muitas distâncias para me encontrar com ela, porque ela era e ainda é preciosa. Aos olhos de Jesus Cristo, aquele homem era precioso. E aos olhos de Jesus Cristo, você é precioso. Você é preciosa. Aquele endemoniado não era rico, não era alguém, a gente não tem informação que ele fosse de família rica, uma pessoa abastada. Mas Jesus ama os ricos, mas ele ama os pobres. Ele ama a mim e ele ama a você, ama a cada um de nós dos que estamos aqui. Jesus, atravessando esse mar até encontrar aquele homem, revela que Jesus se compadece daqueles que estão em sofrimento. E o desejo de Jesus Cristo é trazer libertação e paz
para aqueles que estão em sofrimento. E se você hoje está assim, não sei se na mesma condição daquele homem, certamente não. Ali foi um caso extremo, inclusive. Mas eu sei que mesmo assim existem muitas pessoas atordoadas, abatidas, amarguradas, tristonhas. E a essas pessoas, Jesus quer oferecer o seu amor, o seu abrigo e os seus milagres. Jesus veio ao encontro de um homem possesso. E aquele homem, quando possesso pelo demônio, ele perdia o controle do seu próprio corpo. Os espíritos malignos passavam a controlar a ação daquele homem, as ações daquele homem. E não são todas as pessoas aqui que já tiveram experiências com demônios. Alguns sim, outros não. Alguns, às vezes, em sessões espíritas, outros no dia a dia mesmo, com uma pessoa ou outra endemoniada. E há ocasiões onde a pessoa endemoniada fica realmente possessa, perde o total controle, fica à mercê da ação maligna. E há ocasiões onde mesmo a pessoa, estando sob influência do diabo, do demônio, ele não perde o seu controle, mas fica sob a influência de ação maligna. Há pessoas que, porque nunca caíram endemoniada, talvez pensam que não estão sujeitas à ação do maligno. Mas muitas pessoas estão sendo oprimidas e precisam de uma libertação que vem de Cristo Jesus. Interessante que ali haviam cerca de 2.000 porcos, e os próprios demônios disseram que havia uma legião ali. A legião romana era cerca de 5 a 6 mil soldados. Com certeza ali era um caso extremo de destruição na vida de um homem. E eu fico feliz ao ver as transformações em casos extremos, porque se um homem daquele foi transformado, eu também posso ser transformado. Você também pode ser transformado. E às vezes a gente pensa que o nosso estado é o pior estado do mundo, que a sua condição é a pior condição do mundo, que todo mundo pode ser salvo, virar um pastor, um homem cheio do Espírito Santo, menos você, porque a sua vida foi muito ruim, você sofreu muito e Jesus não pode te mudar. Duvide de mim, irmãos, mas não duvide da palavra do Senhor. Duvide de mim, mas não duvide do que Deus pode fazer na tua vida. Interessante que aquele endemoniado vivia nos sepulcros, nos cemitérios, nas covas, e o diabo conduzia ele para aquele lugar. Ele tinha um desejo de estar nos cemitérios. Ele tinha um desejo, ele tinha prazer em estar ali. Não sei quantos sabem, mas muitos têm o hábito de fazerem pactos e macumbaria onde? No cemitério. Vocês sabiam que tem gente que busca fazer sexo no cemitério? Coisa maligna, irmãos, coisa maligna mesmo. Nós vemos a ação maligna que conduzia aquele homem até aquele lugar, conduzia aquele homem até a sujeira, até a podridão. Queridos, eu já entrei em casas sujas, e que a sujeira não era apenas falta de asseio da dona de casa, não. Mas era uma sujeira tal que você via a origem ali, inclusive na ação maligna na vida de uma pessoa. E uma das coisas que o diabo pode produzir na vida da pessoa é inclusive isso. Tem gente que você pode dar 200 peças de roupa para essa pessoa, mas depois de 2 meses ela não vai ter nada. E as roupas novas que você deu para ela, da Brooksfield, da Dudalina, da Calvin Klein, que seja, depois de 20 dias estão absolutamente irreconhecíveis. E muitos não percebem a ação maligna nisso. Uma força descomunal fazia aquele homem arrebentar as cadeias. Fazia com que aquele homem arrebentasse algemas, arrebentasse correntes que as pessoas colocavam para tentar prenderem-no. E é interessante que ele conseguia quebrar elas. Mas veja, que por mais que ele conseguisse quebrar essas cadeias, ele não era livre. Ele não era livre. E tem pessoa que pensa que liberdade, ser livre, é poder beber todas as bebidas. Pensa que ser livre, o crente é preso, porque não pode beber. Eu posso beber Montila, Campari, Ideia,
Black Label, White Label, Pink Label, sei lá. Pode beber tudo, eu sou livre. Eu tenho liberdade para sair com todas as mulheres que quiser, para praticar todos os pecados, mas isso não é liberdade, isso é prisão. E esse homem que detinha aparente liberdade, na verdade era preso. E existem pessoas aí que têm liberdade para ir e voltar, mas dentro do seu quarto, quando vão dormir, se sentem presos, com desejo de morrer, com desejo de tirar a própria vida. Porque esse é o desejo que tem aquele que está preso. Aquele homem endemoniado feria-se com pedras. Não sei se batendo na cabeça, não sei se roçando as pedras no corpo, mas ele fazia isso e feria. E o desejo do diabo é destruir o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo não é essa parede aqui feita de tijolos, somos nós. E o diabo quer destruir, o diabo quer envergonhar, o diabo quer ver o homem, sabe aonde? Caído no chão, na sarjeta, para que os amigos, os familiares passem e fiquem envergonhados com aquela cena. O prazer do diabo é ver os nossos filhos nas esquinas, fazendo o que não presta. De maneira que quando o pai passa, baixa a cabeça e fecha os olhos e chora, vendo a filha, o filho naquela situação. Ele quer destruir, mas antes de destruir, o diabo quer envergonhar. Veja, irmãos, aquele homem se feria. E tinha sim, quando o diabo age na vida da pessoa, faz despertar no desejo da pessoa o desejo de se ferir e o desejo de tirar a própria vida. E vocês já devem ter ouvido histórias de jovens que cortam os pulsos, que se cortam e querem fazer estrelas, o pentagrama e cruz e coisas demoníacas, cortes no corpo, e ao final tirar a própria vida. O diabo coloca no homem o desejo de morrer, e Deus coloca no homem o desejo de viver. E quando Deus entra na tua vida de verdade, o desejo de morrer passa, e o desejo de viver aparece, o desejo de viver cresce. Agora a pessoa na situação daquele homem, ele se fere, mas ele fere muitas pessoas também. O endemoniado, ele se fere e fere os outros. Um pai endemoniado fere a esposa, fere os filhos, fere os vizinhos. Uma esposa endemoniada fere os filhos, fere os pais, fere o esposo, fere aqueles que se aproximam dele. E não adianta discutir que não vai conseguir chegar a resolver o problema. Porque o objetivo do diabo é divisão, é provocar separação, o conflito entre as pessoas. E quando eu fico imaginando aquele homem naqueles sepulcros, submetido à opressão de tantos demônios, eu me pergunto como é que estava a mente dele. Como estava a mente dele? Sem dúvida, em conflito, perdida, ferida também, em desespero, muitas vezes com desejo, não sabe se mata, desejo de matar, desejo de morrer, não sabe o que faz. Qual era a expectativa de futuro dele? Como estava a mente dele? Mente em crise. Não acreditava em si, não acreditava nos outros. Você conhece alguém assim? Será que diariamente não nos deparamos com pessoas assim? E definitivamente, cartelas e mais cartelas de remédios não resolveriam o problema daquele homem. Psicotrópicos não resolveriam o problema daquele homem, porque era um problema de ordem espiritual. E eu não quero dizer que todo problema seja de origem espiritual, não. Existem problemas, doenças, que são de ordem natural, do progressiva morte de nossas células e tudo mais. Mas existem males que as pessoas estão enfrentando, cuja origem está na ação maligna. Veja que talvez aquele homem pensasse assim: será que se eu não morrer, não acaba todos os meus problemas? Será que eu me jogar debaixo de um caminhão desse, ou tirar a minha vida, não resolveria todos os meus problemas? E esses são pensamentos que o diabo quer colocar na nossa mente. E tirar a sua própria vida não resolve isso, quando na verdade vai te conduzir, irmãos, na verdade é para o sofrimento eterno. Agora, aquele endemoniado,
rasgava as suas próprias vestes. Não precisa responder, mas você já viu alguém com tanta raiva que rasgava as próprias vestes? Você já viu pessoa que pega o que tem na mão e joga no chão e quebra? E às vezes você lutou tanto para conseguir uma coisa de valor, e você quebra aquilo de valor que você lutou tanto para conseguir. Quebra aquilo e o que tiver na frente destrói. Rasgando as próprias roupas, inclusive. E eu faço uma analogia aqui, que a ação maligna na vida de um homem, na vida de uma mulher, faz com que ela rasgue as suas roupas, de forma que ela fique cada vez mais decotada e cada vez mais curta. E nos lugares mais impróprios que algum homem entrar, pode ter certeza que haverá mulheres com roupas assim. Aquele endemoniado, quando se encontrou com Jesus, adorou Jesus. Os demônios se prostraram diante de Jesus ali personificado naquele homem. Adoraram Jesus. Coisa boa, né? Adorar Jesus em pé é uma coisa boa. Isso tem muitos significados. Interessante porque em Atos 16, certa jovem submetida ali a uma ação maligna em sua vida, começou a elogiar Paulo e Silas. Olha aí é uns homens de Deus que estão passando aí, ó. Homem de Deus, varão valoroso. E Paulo se ligou na fita, viu que ali era ação maligna e expulsou o demônio daquela mulher. É interessante, porque aquele demônio elogiando Jesus, aquela mulher endemoniada elogiando Paulo e Silas, a partir daí de outras experiências nossas, eu vejo que não é difícil que uma pessoa, mesmo endemoniada, esteja na igreja, cantando e orando, e até mesmo orando em outras línguas. Não é porque uma pessoa está orando em outras línguas, que necessariamente é uma língua que venha do Espírito Santo de Deus. Religiões diversas, inclusive, têm a oração em outras línguas. E aquele homem elogiava, a mulher elogiava Paulo e Silas, esse endemoniado aqui adorava Cristo Jesus, mas estar na igreja, por si só, não significa que a pessoa esteja liberta. A necessidade de nós submetermos nossa vida ao Espírito Santo de Deus. Os demônios reconheceram quem era Jesus. Reconheceram quem era Jesus. Veja que eles perceberam o poder que Jesus tinha para jogar eles no abismo, se fosse o caso. Eles perceberam ali, eles declararam o futuro que lhes estava reservado. Senhor, venha nos atormentar antes do tempo. Porque até mesmo os demônios sabem que um dia se submeterão sim ao tormento eterno. Agora interessante, você percebeu no vídeo, percebemos na leitura da palavra, que em nenhum momento os demônios ficaram numa queda de braço com Jesus. Eu gosto de compartilhar isso com vocês. Eu já vi no Facebook uma mão toda feiona, cheia de veia grossa e vermelha, fazendo uma queda de braço com Jesus assim, né? Não sei se quem já viu essa imagem assim, levanta. Se você acha que Jesus vai vencer, compartilha. Se você acha que Jesus vai perder, fica o quê? Fica só olhando. Irmãos, não houve, Jesus não mediu esforços aqui. Quando os demônios falaram de ir para os porcos, a Bíblia diz que eles rogaram. O que é rogar, irmãos? Uma situação de humildade, de total sujeição, não há queda de braço. A autoridade e soberania do Senhor não é questionada em nenhum momento. O nosso Deus é poderoso. A Bíblia diz que o diabo ruge como leão, para amedrontar. Mas ele não é o leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão. Toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus. O nome dele é o nome que está acima de todos os nomes. O nome do Senhor é poderoso. Jesus deu uma palavra para ele. Jesus, nessa ocasião, eu quero fazer essa observação. Jesus perguntou o nome deles. Faça a observação aqui que Jesus nunca foi de bater papo com o demônio. Vem cá, tem quanto tempo que você está aí? Você é de onde? Como é que é? Você está quanto tempo? Você já está em qual hotel que você está hospedado? Então, você quer ficar quantos dias aqui nessa região? Jesus nunca foi de conversar com demônios. Nessa ocasião ele fez isso, única vez.
com finalidade pedagógica sim para todos nós, mas não como um estímulo para que nós fizéssemos dessa forma. Jesus não deixava que eles falassem. Em muitas ocasiões, Jesus os mandava calar a boca e sair da pessoa possessa. Assim como Paulo e Silas fez. Agora, interessante que o diabo é o pai da mentira. E a pessoa vai ficar conversando com o diabo? Vai querer conversar com o demônio? Pedir a orientação do demônio? Teve uma mulher que deu ouvido ao demônio, quis bater papo com o demônio. Sabe quem que foi? Foi Eva. Quis conversar com a serpente. Você já viu como é que essa fruta aí é saborosa? Ela, é mesmo, né? Deve ser. O que você acha? Mas a gente não pode comer dessa fruta não, porque nosso Deus, nosso Pai nos proibiu. Tem certeza? Mas ele... Não bata papo com o diabo. A gente expulsa o demônio em nome de Jesus. Os irmãos entenderam? Jesus expulsou. E como ficou aquele homem depois de tudo? Depois que foi expulso? Que aquela casta saiu do couro dele? A vida dele foi absolutamente mudada. E quando Jesus age na vida do crente, seja expulsando o demônio, seja curando, seja falando a palavra viva, a vida do crente é sempre mudada, e mudada para melhor. E isso acontece quando Jesus entra em nossas vidas. Isso acontece quando Jesus toca, quando Jesus fala, e quando você ouve. Ele começou a ver a vida de forma diferente. Começou a ver a vida de forma diferente. Um dia ele queria morrer, mas Jesus o toca. E agora ele quer viver. Quando Jesus toca em tua vida, você começa a ver a vida de uma forma completamente diferente. Você pode dizer amém? Amém. Jesus fez com que um incapaz se tornasse capaz. Antes ele se via incapaz de mudar. Naquela situação, talvez em algum momento de lucidez, ele dizia para si, realmente não tem como eu sair dessa vida. Realmente, eu estou num fundo de poço e minha situação jamais pode ser diferente. E há pessoas que dizem assim. E nós não podemos duvidar da ação do Senhor, do que Deus pode fazer. Talvez aquele homem dissesse, a morte é meu único destino. O amanhã não vai ser diferente, vai ser igual hoje. E que o hoje também não vai ser diferente. Olha, pastor, eu sou tão pecador que Deus não pode mais me perdoar. Se o senhor soubesse quantos pecados eu já cometi, já matei pessoas, já abusei de pessoas, já feri as pessoas que mais me amavam, Jesus não quer me perdoar, Jesus não pode me perdoar. Eu quero dizer que Jesus te ama e te perdoa sim. E o diabo quer que você pense que ele não quer te perdoar. Venha para perto do Senhor. Talvez a tua mãe, depois de tanta coisa de errado, ela ainda te ama. Mas a Bíblia nos diz ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de você. O amor de mãe já é um amor sem igual, mas o Senhor ainda coloca o amor dele no patamar muito, muito maior. Corramos para os pés do Senhor. Talvez ele pensasse que nem Jesus poderia transformar a vida dele, como talvez alguém já pensou aqui, que eu vou para a igreja sim, vou participar do culto, mas vai continuar tudo do mesmo jeito. Mas Jesus te traz aqui para mudar a tua vida, para trazer salvação para ti, para te perdoar os pecados, para trazer luz às suas trevas. Como a sociedade via aquele homem? Como um louco. A melhor solução para aquele homem é o quê? É a morte. Não tem solução para ele. Como a esposa e os filhos daquele homem o viam. Que tristeza ver o pai naquela situação. Numa situação tão deplorável. Mas um dia aquele homem voltou para casa, amém? E ele volta para casa, bate na porta. Amor, meu bem. Talvez os meninos olhando, mãe, é o pai, mãe, é o pai. E a mãe, corre, todo mundo para debaixo da cama. Todo mundo se esconde. Ele vai aqui, vai destruir, vai bater na gente, vai bater em vocês, vai bater em todo mundo aqui agora. Com certeza ele está fora de si, mas eu vou lá abrir. Todo mundo se esconde. E quando abre a porta, uma cara que antes transparecia apenas ódio, agora tem um sorriso, tem um brilho nos olhos e tem um sorriso no rosto. A Bíblia não diz, mas eu acho que ele abraçou a esposa.
e pediu perdão, porque pedir perdão é um sinal de que o Espírito Santo está agindo na tua vida. Reconhecer o erro é um sinal de que o Espírito Santo está agindo. E ali abraça aquela mulher, beija aquela mulher e pede perdão àquela mulher. E os filhos pensaram: mãe, é o pai mesmo, mãe? É o pai mesmo? E talvez as pessoas não imaginem quem é você, ou em quem você tem se tornado depois que Jesus agiu na sua vida. E muitos vão dizer, inclusive, que você não mudou, e que daqui a alguns meses você vai ser o mesmo de antes, você vai frequentar os mesmos lugares de antes. Mas definitivamente aquele homem mudou. A mudança daquele homem foi definitiva, não foi algo paliativo. Não foi uma mudança decorrente de palavras emotivas que Jesus trouxe para ele, com a música de fundo tocando, onde ele ficou com a autoestima afagada. E agora, depois de 3, 4 dias, ele voltou ao dia a dia dele. Não, a mudança foi definitiva. Provou ali, experimentou ali algo que jamais havia provado. Sentiu-se livre, como jamais havia sentido. O conflito, o descontrole mental acabou. A guerra que havia ali na cabeça dele foi vencida. E tem pessoa que está vivendo guerra dentro da mente. Vivendo uma guerra. E a guerra desse homem tinha origem maligna. E precisava de uma ação do Espírito Santo para que pudesse ter fim àquela guerra, aquele embate. E eu quero dizer que Jesus, ele abençoou o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E que Jesus quer trazer paz para a tua mente, para o teu coração, para a tua alma, porque Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Interessante, quando os reinos conquistavam outros reinos, eles tinham ali a sua bandeira, a sua flâmula, e fincavam ali no terreno ocupado, vencido. E quando Jesus ganha o teu coração, ele finca a bandeira daquele que é o príncipe da paz. Repita assim: príncipe da paz, reina em mim. Jesus, reina em mim. Reina na minha mente, no meu coração, acalma os meus pensamentos. Tem gente que dá 3 horas da manhã e a mente está parecendo um turbilhão com tantos pensamentos, uma loucura só. Jesus, acalma o meu coração, acalma o meu coração. Sentiu-se livre. A ansiedade daquele homem acabou. Ele não tinha mais sentimentos que ia morrer no dia seguinte, que ia morrer a qualquer momento. Coração com taquicardia, vou morrer a qualquer momento, e nunca que morre. A instabilidade emocional daquele homem acabou. Diz o versículo 15, que ele foi encontrado sóbrio, em perfeito juízo. A sobriedade daquele homem foi restabelecida. Agora ele não se feria mais. E agora ele não feria mais os outros. Em Jesus eu aprendo a não ferir os outros. Em Jesus Cristo eu aprendo a não ferir a minha esposa e a não ferir os meus filhos. Eu aprendo a não ferir o desconhecido. Eu aprendo a não ferir a atendente da lanchonete que demora para trazer o meu pedido. Eu aprendo a não ferir ela. Eu aprendo a não ferir o mendigo. Eu aprendo a não ferir aquela pessoa que me trata com descortesia, com deselegância. A gente aprende a receber o ódio e pagar o ódio com amor. Veja, queridos, aquele homem, então, se submete a Jesus Cristo. Quando Jesus está indo embora, ele chega lá pertinho do barco de Jesus e fala: eu quero ir com você, eu quero ir com você. Tem hora que eu estou indo para o trabalho, eu estou indo resolver algumas coisas, no fórum, cartório, essas coisas. Aí o Christian chega: papai, eu quero ir com o senhor. Eu quero ir com o senhor, papai. Arrumadinho, com as coisas dele ali, ainda pega uns papéis ainda para dizer que é os documentos dele, sabe? E aquele chega: Jesus, eu quero te acompanhar. Sabe que tem hora que Jesus toca em nossas vidas, a gente fica meio besta? Talvez você é o cara mais inteligente e estudado do mundo, mas Deus te toca e tu fica meio besta. Você sabe o que você quer fazer depois que Ele te toca? Você quer entregar a vida para Ele. Você submete a tua vida ao senhorio dEle, ao comando dEle, à fala dEle. Mas Jesus falou: amigo, calma aí, rapaz. Calma aí. Você tem família. Volta e fala para as pessoas o que Deus fez na tua vida.
E ele se tornou missionário. Percorreu a região de Decápolis, 10 cidades, anunciando o que Jesus tinha feito na vida dele. Ele tinha capacidade para isso. Jesus o capacitou. É interessante, porque ele queria ir com Jesus, e Jesus falou não. Jesus enviou ele para um outro lugar. O ministério dele teve início no comando de Jesus Cristo. E há pessoas que vão quando Jesus não mandou ir. E há pessoas que querem ficar quando Jesus manda ir. E ele não tomou uma decisão agora de ir para Decápolis baseado em emoções de momento, mas tomou uma decisão obedecendo a um comando claro de Jesus Cristo. Submeteu sua vontade à vontade de Cristo, submeteu-se à voz do Senhor. E o testemunho daquele homem levou esperança para muitas outras pessoas. E talvez você já foi uma pessoa terrível, mas quando os teus amigos e familiares te veem lúcido, em pé, cheio do Espírito Santo, lá dentro eles falam, olha, se isso aconteceu com ele, isso pode acontecer comigo também. Se ele quer assim, agora é essa pessoa, isso pode acontecer comigo também. E o seu testemunho leva esperança para as pessoas. Vemos aqui, irmãos, a manifestação do poder e da autoridade de Jesus Cristo. Foram 2.000 demônios, 5.000 demônios, uma legião, poderia ser 100.000 demônios, poderia ser 1 bilhão de demônios, que todos eles teriam que se submeter à voz poderosa do Senhor. Porque a voz do Senhor é poderosa. Quando Deus fala, quando Jesus fala, acontece. Jesus disse para Pedro, Pedro, vai lá, lança um anzol, colhe lá a moeda da boca do peixe, paga teu imposto e o meu. Pedro vai lá, lança um anzol, quando puxa, traz o peixe, e da boca do peixe tira a moeda, conforme a palavra de Jesus. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, no dia seguinte ela estava seca. Quando ele ordenou, a tempestade acabou, parou, e não há qualquer coisa que possa resistir à voz poderosa do Senhor. E essa é a voz que nós queremos escutar, que nós precisamos ouvir. Voz poderosa que estremece os montes. Agora veja, queridos, que a voz que conta as estrelas e as chama pelo nome, a voz que transplanta os montes, é a voz que te chama pelo teu nome e diz, tu és meu. É a voz que te chama, que tem te chamado para uma nova vida na presença dele. Interessante, queridos. Porque o diabo na vida desse homem não fez bem algum. O demônio na vida desse homem não fez bem algum. E ainda há pessoas buscando orientação e ajuda em espíritos malignos. Característica desses demônios eram espíritos limpos? Não. Eram espíritos imundos, que bem não trariam. O demônio só traz mal. Vá os estudantes aqui, invocar o tal de Charlie aí para ver o que vai acontecer. Vocês já ouviram falar do Charlie, né? Que diz que é um espírito mexicano. Mentira. Se fosse mexicano era González. Garcia. Charlie, devia ser americano ou inglês. Mas demônio existe. E o povo invoca demônio, vai vendo o que vai dar. O diabo só traz destruição. As pessoas daquela cidade, ao final de tudo o que aconteceu, quando viram aquele homem erguido, em pé, sóbrio, pediram foi que Jesus se retirasse da cidade. Jesus havia trazido tanto prejuízo financeiro, a morte daqueles porcos, foi tudo causa de Jesus, queria que Jesus se afastasse dali. É interessante, porque o cara era drogado, promíscuo, está liberto hoje, cheio do Espírito Santo, fiel à esposa, e aparece o povo criticando porque a pessoa está dando dízimo, 10%. Está preocupado com os porcos, não está preocupado com você, não está preocupado com o que está acontecendo dentro do teu coração, não. Tem gente que está preocupada com o dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pediram que Jesus fosse embora. Queridos, Jesus trouxe paz e vida para aquele homem. E nós precisamos dessa paz.
E nós precisamos dessa paz. Aquele homem se submeteu a Jesus Cristo. E eu queria muito que cada um de vocês aqui essa noite dissessem: Jesus, a minha vida eu entrego em tuas mãos. Eu fico às vezes com um pouco de receio de fazer uma oração aqui, simplesmente para expulsar demônios de pessoas. Porque expulsar demônio, porque libertação não é só expulsar demônio. Eu vi uma ilustração uma vez, que você vê uma carniça no lugar e tem um monte de urubu. Expulsar demônio por si só é ir lá e tirar os urubus de cima da carniça. Eles voam. E você vai embora, o que acontece? Eles voltam. Libertação é tirar a carniça. Sabe como vem libertação na vida do crente? Pela palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por conhecer a Jesus Cristo e se entregar a Jesus Cristo. É inevitável que hora ou outra ocorram manifestações como houve aqui, onde é necessário inclusive que se expulse um demônio em nome de Jesus e tal. Às vezes isso acontece, mas o nosso objetivo não é isso. Não quero fazer sensacionalismo aqui, expondo qualquer pessoa ao ridículo, não. Às vezes isso acontece, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é de nós entregarmos as nossas vidas àquele que é mais poderoso do que qualquer demônio, mais poderoso do que qualquer autoridade do mundo espiritual. Por isso eu quero pedir que você entregue sua vida a Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus, para que Ele possa fazer uma faxina na sua casa, para que Ele possa fazer uma faxina na sua mente, no seu coração, tirando tanto sentimento ruim, tirando tantos pensamentos ruins de sua mente. Mas nessa hora que você diga: Jesus, a minha vida eu entrego em tuas mãos. Por isso eu quero pedir que você baixe os olhos agora. Baixe sua cabeça e feche os seus olhos. Um momento muito importante aqui, irmãos. Principalmente para aquele que esta noite pode sair daqui liberto. Principalmente para aquele cuja mente está em terror. Mas que hoje pode sair daqui com paz no coração, com seus pecados perdoados e completamente liberto. E eu queria que baixinho no seu lugar você começasse a orar: Jesus, me liberta. Jesus, me liberta. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele está atento à sua oração. Por isso eu quero que você diga: Senhor, limpa a minha vida. Limpa a carniça que há em mim. Aquilo que eu ainda experimentei no mundo, mas ainda quero trazer para a igreja. Aquilo que era da minha antiga vida, mas que eu ainda fico experimentando hora ou outra, Senhor, que não me cabe mais, que não cabe mais a mim. Em Tua presença queremos estar, Senhor. Queremos que Tua luz brilhe nos lugares escuros de nossas vidas. Se há áreas em nossas vidas, Senhor, que ainda estão escuras, com baratas dominando, Senhor, brilha a Tua luz, Senhor, tirando o mofo, tirando as bactérias, trazendo, Senhor, limpeza e libertação, Senhor. Queremos nos submeter a Ti, ó Deus. Tu queres que a gente vá para o norte, Senhor? Tu queres que eu vá para o sul, Senhor? Tu queres que eu vá para o leste? Para onde Tu queres, Senhor? Eu irei, minha vida agora é Tua. Minha vida agora pertence a Ti, Senhor. É a Tua voz que eu quero ouvir. Não quero ouvir mais a voz de demônios, Senhor. Que as vozes de demônios se calem agora em nome de Jesus. E que a voz do Espírito Santo fale aos corações.